Que tal você receber um mapa com as 15 competências emocionais que te colocariam assim no topo da lista das pessoas com maior nível de inteligência emocional que seus amigos conhecem? Vem comigo na reflexão de hoje. Se você está acompanhando a nossa trilogia, no primeiro vídeo falamos o que é inteligência emocional, como ela surgiu, a parte histórica. No segundo vídeo falamos sobre os 5 pilares que compõem a inteligência emocional e o que significa cada um deles, para que você possa conhecê-los. E agora, no terceiro vídeo, eu vou abordar o seguinte: quais são as 3 competências que, na minha avaliação, são as competências essenciais para que você possa turbinar cada um dos pilares que formam a inteligência emocional. Eu quero deixar claro aqui que existem mais competências por cada um dos pilares. Eu escolhi as 3 mais, na minha opinião, estudando esse tema há mais de 20 anos e tendo trabalhado com um dos maiores especialistas no tema do Brasil por 5 anos, diretamente ali sendo orientado por ele. Portanto, me sinto preparado aqui para fazer uma boa seleção das 15 competências que estão no topo da lista. Vamos para o primeiro pilar, que é autoconsciência. Quais são as 3 competências para que a gente possa desenvolver a nossa musculatura aí em autoconsciência num nível elevado? A primeira é o seguinte: dar-se conta do que você está vivendo em um dado contexto e como você se sente. Então, isso significa o quê? Você começar a perceber o seguinte: olha como eu me sinto diante dessa pessoa, olha como eu me sinto pela manhã, olha como eu me sinto à noite, olha como eu me sinto quando eu como o alimento A, quando eu como o alimento B, olha como eu me sinto quando converso com essa pessoa sobre esse tema. Ou seja, na hora que você percebe em cada contexto como ele ativa diferentes emoções em você, você vai desenvolvendo essa competência de saber perceber, de conseguir perceber uma microalteração no seu estado emocional. O segundo é você perceber como a emoção que você está sentindo influencia na sua performance. Por exemplo, às vezes você está entusiasmado e a sua performance aumenta significativamente. Às vezes você está triste e a tua performance cai. Às vezes você está com raiva e a tua capacidade de argumentar desaparece. Você fica mais incisivo, mas perde a capacidade de pensar com clareza. Então, quando você percebe o seguinte: olha, essa emoção me faz reagir desse jeito e os meus resultados são de tal forma. Então você começa a perceber o seguinte: como eu me sinto impacta na minha performance e no meu resultado. A terceira competência do pilar autoconsciência é você perceber quando você está repetindo um padrão comportamental. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem um padrão que é assim: ela tem dificuldade de dizer não. Por quê? Porque ela busca a aceitação das outras pessoas. Tem outras pessoas que evitam o relacionamento porque, assim, com medo de se sentir rejeitada, elas já rejeitam todo mundo. Outras pessoas têm medo de se sentirem humilhadas, então elas se tornam arrogantes. Então veja, se eu percebo qual é o meu padrão, por quê? Porque ele se repete em vários cenários. Então, a partir do momento que eu começo a perceber, pois isso se repete em casa, isso se repete no ambiente de trabalho, isso se repete quando eu estou no ambiente social, você começa a perceber que é um padrão, uma programação padrão que está dentro de você. Então, perceber essa programação padrão, dar-se conta dela, também é um exercício do pilar autoconsciência. Então, você tem aí 3 competências para você focar para melhorar no pilar autoconsciência. Vamos agora ao segundo pilar, autogestão. A primeira competência é a capacidade de você manter o foco, aquilo que é mais importante, mesmo sob pressão. Vamos imaginar que você está estudando para finalizar o seu TCC, ou você vai fazer um concurso, ou você vai fazer uma prova, seja ela no seu mestrado, no seu doutorado, e o seu chefe então te chama para um jantar. E você diz: chefão, eu não vou no jantar, apesar de ter muita vontade de estar lá contigo nesse dia, nessa noite, mas eu tenho um compromisso comigo que é estudar. Ou seja, mesmo sob pressão você consegue manter o seu foco. Então esse é um exercício muito importante para gerenciar suas emoções. A segunda competência é você se responsabilizar pelos seus próprios erros. É quando de repente, por exemplo, não entreguei um relatório que eu precisava. Eu digo: realmente, eu acabei fazendo A e por ter feito A não consegui cumprir B, que é esse relatório, para te entregar no tempo que eu
havia prometido para você, ou seja, assumir as responsabilidades, principalmente quando estamos sendo cobrados por aquilo que não fizemos, é um exercício de autogestão. Porque a nossa tendência natural é dar desculpas, é inventar justificativas, é tentar ficar bem. Assumir a responsabilidade nos empodera no médio e longo prazo e é um exercício fundamental, uma competência do pilar autogestão. A terceira competência é você conseguir rapidamente encontrar o ponto de aprendizagem nas situações de adversidade. Em outras palavras, significa o quê? Por exemplo, está acontecendo uma situação aqui que a gente não queria. Você fala, tá, vamos lá, o que eu aprendo com essa situação? O que se eu tivesse feito antes, né, eu teria evitado que isso acontecesse? O que eu vou fazer a partir de agora para resolver essa situação e evitar que ela aconteça no futuro? Então, na hora que você pega as adversidades e transforma isso em uma oportunidade de aprendizagem, quando você faz isso, você está desenvolvendo o que? A musculatura, ou seja, uma competência do pilar autogestão. Agora vamos falar sobre o pilar automotivação. E a primeira competência desse pilar é você manter o foco no seu objetivo. Por exemplo, imagine que você está fazendo uma dieta, você quer perder peso, e você está em um restaurante com múltiplas opções. Então você saber escolher e falar o seguinte, o que realmente aqui é importante diante do meu objetivo, de onde eu quero chegar? Como eu devo me alimentar aqui hoje, dentre todas essas opções, para me ajudar a chegar mais rápido no objetivo que eu quero em relação à minha saúde? Ou, imagine que você seja como eu, ama livros, só que você está juntando grana para fazer uma viagem no final do ano. E você está dentro de uma livraria maravilhosa, cheia de livros incríveis, com títulos que condizem com aquilo que você gosta de estudar. E você lembrar do seu objetivo da viagem do final do ano e ainda assim manter a disciplina e não comprar nenhum livro. É assim que a gente exercita essa primeira competência, esse músculo do pilar automotivação. A segunda competência desse pilar é você se colocar em movimento mesmo que as condições estejam te levando a ficar na inércia. Dá um exemplo prático. Depois daquele dia de trabalho pesado, que você está cansado, você chega em casa, senta no sofá, e aí o seu corpo, a sua mente te convida a querer ficar ali. E neste momento você lembra, tá, mas qual é o meu objetivo? O que eu quero para a minha vida de fato? E aí você levanta, vai até o seu quarto, troca de roupa, coloca a roupa da academia e vai fazer o seu treino. Ao fazer isso, você está literalmente exercitando o seu músculo de automotivação, de autodisciplina. A terceira competência da automotivação, do pilar automotivação, é você manter a constância mesmo que as situações estejam sendo adversas. E como fazer isso, Gilberto? Por exemplo, imagina que você quer ser promovido na sua empresa. Você está trabalhando duro para ser promovido, para ser percebido como uma pessoa que tem condições de receber a promoção. Mas aí um outro colega seu é que é promovido no seu lugar. E no lugar de você desanimar, no lugar de você ficar abatido, você fala, tá bom, vamos lá, o que eu preciso aprender diante dessa experiência? O que eu posso melhorar ainda mais no meu fazer, na minha atitude, para que na próxima vez eu tenha mais chances de ser a pessoa escolhida? Ou seja, diante da adversidade, no lugar de você encolher e desistir, você aprende, cresce e se desenvolve. Este é um outro músculo fundamental para você fortalecer o pilar automotivação. Agora vamos falar sobre o quarto pilar, que é a empatia. E aí, qual é a primeira competência a ser desenvolvida? Bom, é desenvolver a sensibilidade pela perspectiva alheia, ou seja, pelo sentimento alheio. Imagina que você atua na área comercial e você chega para visitar um cliente, né, fazer uma visita para você vender para esse cliente. Mas você percebe ao chegar lá que esse cliente não está legal hoje. E no lugar de já começar a falar dos seus produtos ou de alguma promoção que a sua empresa está fazendo, primeiro você se concentra para entender o que está acontecendo e ver se você pode ajudá-lo. Ou ainda, você chega em casa, né, depois de um dia de trabalho cansativo e percebe que alguém da sua casa precisa de um apoio. Ou você ainda sai para jantar com um amigo e ao chegar nesse jantar, querendo contar para esse amigo uma novidade, percebe que ele não está muito bem, uma situação que ele está vivendo em relação ao filho, à filha, ao casamento, e você então cria um espaço primeiro para conversar sobre isso com essa pessoa. É uma forma de você desenvolver essa sensibilidade, essa percepção, essa capacidade de perceber o que o outro precisa e a partir daí se ajustar em termos de comportamento para oferecer isso para aquela pessoa. A segunda competência do pilar empatia é uma que está bastante em falta no mundo hoje.
é a gente aprender a perceber a qualidade nas outras pessoas e evidenciar essa qualidade para elas. Sabe, no lugar de falar do que o outro não faz bem, a gente focar naquilo que o outro faz bem, nas qualidades que essa pessoa possui e dizer isso abertamente para elas. Eu percebo que você faz isso de uma forma bastante organizada, que você faz isso com um nível de excelência acima da média. Eu percebo que a forma como você raciocina sobre os números, sobre esses indicadores, faz com que você perceba oportunidades que a maior parte das pessoas não veem. Eu percebo que você é uma pessoa que tem um alto nível de empatia e curiosidade em relação às outras pessoas, ou seja, perceber quais são os pontos fortes das outras pessoas e evidenciar é uma forma de você treinar a sua empatia. E a terceira competência do pilar empatia é você perceber as diferenças humanas como oportunidades, ou seja, aquelas pessoas que pensam diferente de mim, elas me completam. Então, se eu sou um indivíduo que sou mais afoito, ter alguém que é mais precavido, olha, isso é muito legal. Se eu sou um indivíduo que lido bem com mudanças, né, mas sou meio desorganizado, e aí tem aquela outra pessoa que ela não gosta tanto de mudanças, mas ela tem tudo organizadinho. Então, como observar que as pessoas que são diferentes da gente, na verdade, nos complementam. Então, perceber desta forma as pessoas diferentes no ambiente de trabalho e na família pode trazer grandes ganhos, além de desenvolver profundamente o nosso nível de empatia. Enfim, chegamos no quinto e último pilar, habilidades sociais, liderança. Bom, aqui eu poderia ficar falando com vocês sobre diversas competências. Deu até um certo trabalho escolher as 3 mais assim. Mas diante desses 20 anos de experiência, eu fiz as minhas escolhas e vou compartilhar agora com você. A primeira delas é a competência de se comunicar com clareza, elegância e adequado ao público. Ou seja, dizer o que tem que ser dito de uma forma que a outra pessoa compreenda, dizer o que tem que ser dito sem que a outra pessoa se ofenda e dizer o que tem que ser dito, né, de uma forma adequada para as pessoas que vão ouvir. Então, se eu estou falando para diretores, presidentes de empresas, eu posso utilizar terminologias que eles conhecem. Mas se eu estou falando para o pessoal da operação, da base da organização, eu preciso transformar a minha linguagem para que eles possam compreender. Então, essa é uma competência social fundamental. Comunicar-se com clareza, com elegância e adequado ao seu público. A segunda competência é gestão de conflito. É a nossa capacidade de pegar a pessoa A que está em dificuldade com a pessoa B, conversar com a pessoa A, ajudando ela a perceber melhor a pessoa B e transformar a sua perspectiva sobre essa pessoa, conversar com a pessoa B, ajudar essa pessoa a compreender melhor a pessoa A e transformar a perspectiva dela em relação a essa pessoa e depois ajudar as duas pessoas a se integrarem, interagirem de uma forma interdependente. Essa é uma habilidade a ser desenvolvida, né, e isso é possível aprender a fazer. Portanto, é uma competência fundamental para quem quer ter habilidades sociais, principalmente no mundo organizacional. E a terceira competência do pilar habilidades sociais é construir alianças. E o que significa isso? Construir alianças é construir vínculos, que pode ser com a sua equipe, com os seus pares, com os superiores. Isso requer o quê? Que a gente tenha um tempo para aprofundar os relacionamentos, conhecer mais a história de vida da outra pessoa, conhecer mais quais são os objetivos e sonhos da outra pessoa, conhecer mais quais são as principais preocupações das outras pessoas, onde elas têm dificuldades para que a gente possa contribuir e ajudá-las naquilo. Portanto, construir aliança é algo fundamental para quem quer crescer em todas as direções da vida. Bom, você tem agora aí um mapa com as 15 competências, 3 por cada um dos 5 pilares que compõem a inteligência emocional. Gilberto, mas como é que eu faço para desenvolver uma competência? Aqui agora a gente entraria em uma quantidade de conteúdo bem mais significativo, embasado em neurociências. Mas se você tem interesse em aprender como você constrói novos comportamentos e competências comportamentais, eu te indico uma EAD que eu preparei chamado Mentalidade Protagonista. Nessa EAD eu compartilho como você constrói competências, qualquer competência que você queira desenvolver. Existe um passo a passo para isso e é uma forma didática de você aprender isso em 4 horas e meia, caso seja do seu interesse. Espero que você tenha curtido essa trilogia. Quarta-feira que vem, espero aqui com um novo conteúdo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.